Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aguardar, o doutor Paulo Fleury está chegando aí. Opa, boa noite. Oi, doutor Paulo, boa noite, Tudo bem? tudo Ah, bem? É um tudo prazer bem. tê-lo aqui com a gente. Se Deus quiser, o ano que vem, pessoalmente, Tomara que sim, né? Que a gente já ou antes disso mesmo, né? se Deus Que a gente quiser. consiga logo, né, superar esse momento, né? É, eu queria dizer que é um prazer para mim poder estar mediando essa live com o senhor, né? Eu sempre me emociono muito ao contar a trajetória do Chris Lander. São 3 anos aí, né, utilizando a cannabis, que foi um divisor de águas. Meu filho não está mais no grau severo, o diagnóstico dele mudou para moderado, então isso foi agora em janeiro. Então é muito emocionante para mim poder falar isso. Assim como a Kiara também já está aí com 1 ano e meio de uso. E eu lembro que o senhor falou, né, que é, nem consiga dar um diagnóstico para ela. E é nesse caminho que a gente está. Né? Vai fazer 4 aninhos agora em maio e tá falando pelos cotovelos agora. Ela não verbalizava nada, né? Há 1 ano e meio atrás. E é muito bom, né? Eu consegui passar essa experiência para as pessoas e dar uma luz também, né? Para centenas de famílias que nos acompanham. Poxa vida, eu fico muito feliz pela acolhida, estar aqui com você, Ariane, com o Gapa, né, de Juiz de Fora, e também, sim, a mim é bom sempre lembrar dos parceiros que eu tenho aí já de tanto tempo, né? O Márcio Alves, né, da Federal, da Juiz de Fora, né, da Federal aqui, a Cíntia Munk, o Rafael, ah, e todo mundo, né, de certo modo, um espírito de parceria, né, de rede, assim, da gente se, dentro do possível, se ajudar com essa terapia. Então, eu ainda estou, digamos, nesse caminho de difundir o máximo que eu posso para que o máximo de pessoas possam se beneficiar. Porque, de verdade, é um recurso terapêutico muito positivo e muito seguro, sob qualquer aspecto, muito seguro para os autistas em geral, né? E para as Uhum, crianças com atraso no desenvolvimento global em geral, ou crianças genéticas, crianças com síndromes congênitas, neurológicas, ou outros distúrbios neurológicos em geral. É uma alternativa ser tentada por conta que é, a, os protocolos, tratamentos protocolares, hoje são ineficientes ou pouco eficientes e com muita efeitos colaterais muito graves. Então, seja qualquer tipo de autismo, qualquer nível, ou outros distúrbios neuropsíquicos, desenvolvimento e crises convulsivas, todos esses distúrbios podem ter uma resposta muito boa com canabinol e usá-los no tratamento, né? Então vale muito a sim. pena. É isso É, aí. doutor Paulo, eu vou falar de 3 anos para cá, que foi, né, quando eu conheci e meu filho começou a tratar. De 3 anos para cá, muita coisa mudou. Né? Eu lembro que na época que eu comecei, eu fui muito julgada, fui muito criticada, e assim, né, ignorei completamente e segui o que meu coração mandou e que deu muito certo. E aí, assim, a gente viu que coisas como, por exemplo, Anvisa, que demorava meses para sair, hoje em dia sai em menos de uma semana. A própria questão do preconceito em si, né, sobre a cannabis, da questão do THC, que ainda é polêmica de certa forma, mas não tão como era antigamente, há 3 anos atrás. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente o que mudou nesses últimos anos a respeito, assim, do que as pessoas pensavam antes, os próprios profissionais, né, têm aumentado cada vez mais o leque de prescritores do canabidiol,
O que que mudou nesses 3 anos para cá, assim, quais foram os mitos que foram quebrados, né, que facilitaram, né, e com que o acesso fosse mais amplo para as pessoas? Ok. Bom, a primeira coisa a observar, né, do que você está perguntando é que, infelizmente, mesmo, o acesso ainda é muito restrito. Há um contingente muito grande de crianças autistas, seus familiares, adolescentes, adultos autistas, e com outros distúrbios, né, que podem se beneficiar muito eles de forma excelente, né, com resultados excelentes para o seu desenvolvimento, para a sua qualidade de vida, funcionalidade, integração social, todos os aspectos, né? Você pode ter muito grandes, como eu falei, com uma segurança muito alta de não estar prejudicando a saúde desses pacientes, dessas crianças, desses adultos. Então, é um recurso muito útil, potencialmente, para um contingente muito amplo de pessoas que hoje estão impedidas de ter acesso, ou por falta de informação, a maior parte ainda nem tem ideia disto, ou por ignorância, preconceito, enfim, esses outros fatores todos que estão associados, e ainda um preço, dificuldades de acesso, nesse sentido, sobre o preço, né, é muito caro se a gente considera, o que é verdade, que são os produtos, os princípios ativos, são os óleos, os extratos, enfim, os produtos medicinais, os produtos da planta. Então, poderia ser de acesso muito mais livre, né? Muito mais fácil do que de fato é hoje no Brasil. Não sei se você viu esses dias aí para trás, poucos dias atrás, eu acho que foi na Tailândia, que o governo autorizou cada família ter até 6 pés de maconha, porque antes ele já tinha autorizado o uso medicinal e agora autorizou essa forma de acesso livre para as famílias, até para aumentarem a sua renda. Foi a alegação do governo nesse momento lá, sabe? E aqui a gente tem restrições muito grandes ainda, então muita gente tem muita dificuldade, especialmente de usar eventualmente as doses necessárias. Então, muitos pacientes vão ter dificuldades mesmo de se tratar por conta de preço, por conta de dificuldade de acesso, né? O que melhorou, é verdade, melhorou bastante no ambiente em geral, por exemplo, para nós que somos prescritores, a segurança de uma regulamentação mais clara da Anvisa. Então, muita gente talvez ainda não saiba, mas a Anvisa regulamentou muito claramente, já havia regulamentado, mas dessa última regulamentação de deve ter um ano já, né, agora, regulamentou melhor o uso terapêutico medicinal, a prescrição de produtos com CBD, predomínio de CBD, CBD purificado ou isolado, ou THC. Apenas os produtos com mais THC devem ter um receituário azul, segundo a Anvisa. Fora isso, não há restrição de prescrição de produtos de CBD nem de THC, e isso para qualquer pessoa que não tiver com a mente poluída, digamos, por todo esse proibicionismo, se liberou a prescrição de CBD e liberou a prescrição de THC, então liberou a prescrição de maconha, de cannabis, de produtos de cannabis em geral, porque CBD e THC são os princípios ativos principais. THC é o principal princípio ativo, é aquele que tem mais estudos e que, portanto, toda avaliação de efeitos e de risco em geral que se faz sobre a cannabis é feita sobre THC, eventualmente THC e CBD, mas sobretudo sobre THC. Então não tem, liberando o THC, não tem como nenhuma base liberando CBD e THC para manter, não é a base técnica, né? Para manter a
planta proibida, para manter o extrato integral da planta, integral da planta proibido. Então, poderia, tecnicamente, ser de livre acesso, né? Mas não ficou assim. A regulamentação só permite o comprar na farmácia, o importar. E esses não são só caros, são extremamente caros. Daí dificulta muito, muito, muito o acesso mesmo. Então, as pessoas, de um jeito ou de outro, acabam indo para um mercado paralelo, seja importação no paralelo, ou o mercado de produtos artesanais ou não regulamentados, não controlados pela Anvisa aqui no Brasil, que é o que predomina largamente. Com certeza, a grande maioria dos pacientes que usam produtos de cannabis, CBD ou THC, em qualquer proporção, formulação, hoje no Brasil, usam principalmente produtos desse mercado paralelo. Isso tem seus problemas, né? Suas dificuldades próprias, mas, enfim, é o que as pessoas acharam como alternativa. Eu quero dizer uma coisa ainda no que você estava perguntando sobre a questão de CBD e THC, especificamente para tratamento de autismo. É preciso ficar bem claro para as pessoas falam em CBD constantemente, como se tivéssemos uma segurança do ponto de vista de pesquisa maior, porque se realizou pesquisas mais com CBD do que THC. Isto é uma meia-verdade mesmo, porque os estudos, principalmente feitos sobre o tratamento para o autismo, de autistas, estudos clínicos, né, foram feitos com produtos com THC, CBD e THC, em proporções diferentes, mas muito frequentemente estudos com THC e usando THC em doses terapêuticas. Então, quando se fala hoje de resultados de pesquisa clínica, e é bom falar sobre isso, para o autismo, com canabinoides, está se falando, em geral, de resultados de estudo de produtos com CBD e THC, e com doses terapêuticas de THC. Por exemplo, o estudo mais recente publicado é um ensaio clínico, que é o padrão de melhor nível, né, o melhor padrão para produção de evidência em pesquisa clínica, pesquisa médica clínica. E esse estudo do pessoal de Israel, que vem pesquisando já há algum tempo, né, e eles usam um produto 20:1 CBD para THC. E na dosagem que eles chegaram lá, eles chegaram a usar algo próximo, para alguns pacientes, de 30 miligramas, 10 a 30 miligramas de THC por dia para criança. São doses terapêuticas de THC. Então, quando a gente fala isso, até quando se usa proporções menores de THC nos produtos, você já está, em geral, tendo efeito de THC, porque ele é muito mais potente. Ele é dezenas de vezes mais potente. Sabe, isso é uma informação sobre a qual não tem dúvida nenhuma. Muita coisa sobre THC e CBD, os efeitos deles associados ou separados, muita coisa ainda vai se esclarecer. Eu tenho uma visão geral sobre isso, mas esta informação que eu vou dar agora, ela não tem dúvida nenhuma. O THC é dezenas de vezes mais potente do que o CBD para os efeitos em geral e para esses efeitos que a gente busca no tratamento do autismo também, com certeza. Então, quando se usa produtos com mais alto teor de THC, a gente vai usar doses menores. Mas, enfim, na minha visão, hoje ainda, em geral, se pode usar canabinoides de muitas maneiras diferentes, em composições, dosagens diferentes, para os autistas, que vai funcionar, entendeu? Eu tenho cada vez mais segurança disso, de que a gente consegue, em geral, obter resultados
positivos ou esses resultados excelentes que você registrou e contou para a gente aqui na tua família. Nem sempre os resultados são excelentes, mas a gente tem uma frequência, e nem sempre são bons. Né? Em tudo na vida há falha e há problemas, há riscos, mas hoje eu tenho mantido, né, no meu registro de resultados taxas sempre muito boas. Veja, quando eu comecei esse trabalho com autistas, lá em 2016, 2015, 2015 e 2016. Depois, em 2017, a gente conseguiu fazer uma pesquisa com 18 pacientes, com um produto de alto teor de CBD. 18 crianças, depois ficaram 15, porque tiveram efeitos negativos no início do tratamento, em 3, e que paramos o tratamento. Naquela época tinha muita insegurança sobre isso, né, ainda. Então, depois acompanhamos 15. Depois desses 15, que foi bem documentado, a gente conseguiu publicar isso internacionalmente, é um bom registro de resultado, né? Eu consegui colher aí outra vez os resultados de 171 pacientes. E agora a gente está com uma pesquisa online em a Faculdade de Medicina de Ouro Preto, assediando um grupo de pesquisa que tem essa pesquisa online. E eu sou parceiro, né? E, então tenho acompanhado os resultados lá. Atualmente está com algo como uns 50, 60, 55, 60 registros de resultados de autistas. E em todos, a gente tem esse padrão, assim, acima de 60%, em geral até acima de 70% de resultados positivos ou muito positivos, de melhora ou melhora acentuada, tanto do ponto de vista dos aspectos psicocomportamentais, né, tipo as crises, a ansiedade, a irritabilidade, a agitação, a hiperatividade, o déficit de atenção, esses aspectos, quanto aspectos de desenvolvimento propriamente, que também, obviamente, estão associados, né? Desenvolvimento de fala, desenvolvimento cognitivo, melhora da interação social. Então, eu estou bastante seguro. E, como eu falei, agora eu vou interromper essa resposta infinita, né, para você poder conversar. É o seguinte, eu falei, agora já tem um primeiro ensaio clínico publicado, foi publicado ano passado, 2020, e desse pessoal de Israel, com uns 150 pacientes, e com resultados que tem alguma inconsistência, mas tem resultados positivos. Então, já dá para a gente falar com um nível de segurança maior, e a minha experiência por exemplo, esses 3 grupos aí de diferentes pacientes, né? Os primeiros de 15 usando o produto de alto CBD. E depois um grupo de 171, agora já quase 60 pacientes, outro grupo, né? Usando produtos de alto teor de THC ou meio a meio, na sua grande maioria. E, em geral, é isso, resultados positivos ou muito positivos nessa faixa de 70%, 60%, 80%, 90% às vezes, dependendo da categoria. Controle das crises convulsivas, melhora de distúrbio de sono, todos esses aspectos, e vou repetir, desenvolvimento. Em geral também tem ganhos, né? Então é muito seguro isso para mim. Hoje, como uma opção terapêutica, eu vou ser ousado e provocativo, talvez assim, as pessoas me critiquem, mas dá para discutir. E eu acho hoje, pela experiência que eu tenho, e considerando todos os recursos que eu conheci e vi por aí sendo aplicados para o tratamento de autismo, qualquer um deles, os antipsicóticos, os antidepressivos, as associações desses medicamentos, os ansiolíticos, etc, etc, etc. As terapias, as diversas formas de terapia, tudo junto. Considerando tudo isso, se tivesse que escolher um recurso só,
eu acredito que seria mais inteligente escolher a maconha. É a melhor terapia para os autistas, eu acredito. Permite, é claro que é muito melhor se você tem terapias de suporte, de desenvolvimento de boa qualidade, um bom acesso à maconha, a produtos de maconha, de cannabis, canabinoides, enfim, você vai ter o melhor resultado. Mas se tivesse que escolher só um, eu escolheria a maconha. Entendeu? Essa discussão ainda ela é bem ampla em relação ao CDB e THC. Eu, como leiga, né, só de ouvinte de depoimentos, de ver matérias, a minha percepção que eu sempre passo para as famílias no geral é que o CDB puro, pelos relatos que eu já vi, ele acalma, né? Eu vejo as pessoas falando, ficou mais presente, ficou mais centrado, ficou mais fácil de lidar, mas não fala de uma evolução significativa. Logicamente, se é criança, adulto, que seja, se ele está mais centrado, mais concentrado, diminui a hiperatividade, logicamente as terapias vão surtir um efeito maior, né? Se a criança conseguir ficar sentada e tal. Mas não é aquele desenvolvimento que poderia ser. E aí eu falo da minha experiência, né? Do meu filho com óleo artesanal, que com 8 anos usava fralda, que manuseava e até comia fezes, que batia na irmã dele, neném, que não conseguia ficar parado, enfim, era N coisas, né? Tomava remédio controlado desde os 3 anos de idade e foi muito rápido, né? Cada um tem o seu organismo, né? Da mesma forma que alopáticos no geral. Cada organismo se acostuma com tem alguns que bateu ali, né, já não deu certo, e eu acho que isso aconteça com qualquer medicamento no geral, né? Não é porque é natural que vai ser bom para todo mundo, assim como floral, óleo essencial, né? A gente tem várias derivações aí dentro da área integrativa. Eu aproveitar o que você está falando para fazer 3 observações que eu acho que são fundamentais, inclusive respondendo algumas coisas que as pessoas estão falando. A primeira delas é o seguinte: eu tenho a convicção, agora baseada na minha experiência, que é bem grande nesses anos, comecei com isso em 2015, tratar autistas, estou viajando o Brasil inteiro, atendendo muita gente, vendo muitos pacientes autistas em crise, com piora da qualidade de psico, ou e até regressão, todo tipo de problema que acontece na vida dos autistas. E eu, em geral, adoto uma linha terapêutica e, em geral, ela dá certo. Acho que vale a pena considerar. É o seguinte, basicamente, a gente consegue controlar qualquer crise, qualquer alteração psíquica característica dos autistas, insônia, agressividade, irritabilidade, agitação, enfim, qualquer um que você quiser, com a dose certa de canabinoides. Essa é a primeira visão que eu quero passar. Então, com a dose certa, você consegue controlar. Segunda coisa que está relacionada a isto, bastante gente, infelizmente, usa subdoses, porque, eventualmente, como eu falei, sai muito caro o tratamento, especialmente se a gente for fazer um tratamento baseado em CBD. Eu já falei isso também, o CBD sendo muito mais fraco do que o THC, você vai precisar de usar muito mais, e, em geral, os tratamentos vão ficar muito mais caros. E por isso, então, muita gente usa doses muito baixas. Às vezes dá certo, especialmente quando está associada a outros remédios no tratamento, doses baixas de CBD funcionam, mas eventualmente não. As pessoas, para ter um bom resultado com CBD, teriam que gastar muito mais, usar volumes maiores, não gotas, mas ml, 5 ml, 10 ml, eventualmente conforme a concentração dos produtos. Então eu tenho uma visão de que, por enquanto, a gente pode apostar nisto pelo menos. Veja, a irritabilidade, a insônia, a agressividade, os distúrbios de comportamento, até a compulsividade, os comportamentos compulsivos,
tudo isso é possível se controlar com canabinoides em qualquer nível de intensidade das crises, das situações, desde que a gente chegue na dose adequada. Então, isto significando para produtos de CBD, doses muito mais altas que para produtos de THC, porque é mais forte. Basicamente é isso. Então, você vai ter, eventualmente, melhores resultados mesmo com produtos com mais THC, porque as pessoas vão estar usando doses mais apropriadas. Talvez seja só por isso. Talvez uma hipótese que pode ser formulada é o THC tem, por si, melhores resultados que o CBD no tratamento dos autismos em geral. Talvez seja verdade. Eu não sei, até o momento, não tem nenhuma informação suficiente para chegar a essa conclusão. Para levantar a hipótese, talvez, mas para chegar à conclusão, não. O que eu posso dizer, quando eu tratei com produtos de alto CBD, deu certo. Quando eu tratei com produtos de alto THC, deu certo. Chegando na dose adequada, em geral, dá certo. Dá para controlar as crises todas. Agora, não tem, porque não tem toxicidade própria no nível de risco para a vida, limite de dose. Então, é uma aposta sempre razoável. Um autista em crise, vamos aumentar a dose que vai controlar. Vai chegar a um certo nível que vai controlar. A outra coisa, existe tolerância. Então, com o passar do tempo, com alguma frequência é necessário fazer ajustes de dose, com alguma frequência ajustes de dose para aumento, porque a criança cresce e porque realmente acostuma a ser, eventualmente, com doses que já não se tornam mais tão eficazes. É um problema aumentar as doses, assim, é um problema financeiro, não médico. Porque, do ponto de vista médico, a gente não está, em princípio, aumentando o risco de ninguém. Ao contrário, a gente está melhorando a saúde, a qualidade de vida dessas crianças. Então, mesmo que, eventualmente, eu vou estar errado, mas, em geral, tudo indica que eu estou acertando. Temos possibilidade de controlar só com a cannabis qualquer tipo de autismo. Temos possibilidade de usar a dose que for necessária para controlar cada situação e, com frequência, vai ser eficaz desde que chegue na dose certa, né? E sempre, em qualquer dessas circunstâncias, a gente está impondo muito menos, vou usar o termo certo, infinitamente menos risco para a saúde das crianças do que usando a medicação que, em geral, se usa. Então, qualquer dose de canabinoides é mais segura do que, inversamente, qualquer dose de risperidona. A cannabis sempre será mais segura que a risperidona. Não tem como ela impor o risco endócrino metabólico que a risperidona impõe. Então, é um recurso de segurança que funciona, né? Sobre esse aspecto, é uma benção, né? Nossa, em 10 meses eu consegui fazer o desmame do meu filho, né? Dos 2 remédios que ele tomava, né? Ao longo de anos aí. Hoje realmente é só cannabis e suplementação. Uma pergunta que é recorrente, eu acho que às vezes muito do medo parte de profissionais, né? Que não querem aprofundar no estudo sobre a cannabis e preferem ficar ali no conforto do alopático que já, né, é o tradicional. É, eu já ouvi de diversos médicos diferentes da questão do THC, do risco que se tem a longo prazo. Existe alguma coisa a respeito disso que a longo prazo o THC ele pode trazer dependência? Inclusive, uma das perguntas que a gente recebeu para fazer para o senhor foi. Deixa eu ver se para ele voltar. Tem uma travadinha aqui na dele. Ui, travou por aqui. Não sei É, a sua. Eu entendi a sua pergunta. Eu entendi. Olha, veja bem, a minha visão sobre isso hoje é bem segura, eu tenho bastante segurança do que eu vou falar agora. É o seguinte: isto tudo é parte do proibicionismo.
é uma mistura de informações de vários pontos diferentes que não fecham e que só tem como sustentação o contexto proibicionista. Assim como a maconha sempre foi condenada, dentro da maconha, seu principal princípio ativo é quem é condenável. E se advogou durante muito tempo que os problemas que essa droga poderia causar seriam, sobretudo, problemas psicomentais, porque aqueles orgânicos não tem nada de relevante, é bem seguro. Então, se advoga, né, que a maconha pode levar a problemas psicocomportamentais, de aprendizado, cognição, desenvolvimento, vontade, memória, todos os problemas nessa área que seriam atribuídos, ansiedade, eventualmente, transtorno de humor, seriam todos atribuídos ao THC. Que o THC seria, portanto, por exemplo, ansiogênico, ou potencialmente ansiogênico, criador de ansiedade, ou psicóticogênico, criador de psicose, ou que teria efeitos perturbadores sobre a memória, a vontade, o aprendizado, e provocaria, portanto, atraso, perda de capacidades, disfuncionalidade, né, em geral. São esses os problemas do ponto de vista clínico que se indica, né, contra os canabinoides ou contra a maconha e, portanto, especialmente ou exclusivamente contra o THC. E, bom, nada disso se sustenta, né? Mas especialmente no campo das crianças neurodiversas, das crianças epiléticas, congênitas, das crianças autistas, aí a segurança é total. Isso não faz sentido algum. Então, se ainda que a gente tivesse que debater, e vamos conversar sobre isso um pouco, a situação da criança neurotípica, não é o caso aqui. Nós estamos falando da criança autista, da criança com epilepsia congênita, da criança com distúrbios neuropsíquicos outros, e que aí vale a pena você fazer uma intervenção terapêutica. Essa intervenção terapêutica, ela é, até onde os dados apresentam atualmente, totalmente segura, ou completamente segura. E o que é a base dessa segurança? A maior mesmo, porque é a real, né, a clínica, a empírica, é sobre as crianças que estão em tratamento há 5 anos, há 10 anos, exatamente desde o nascimento, eventualmente, crianças epiléticas, ou crianças que iniciaram em qualquer idade já têm hoje 5, 10 anos de tratamento. Nesse conjunto dos pacientes epiléticos, autistas e com outros distúrbios neuropsíquicos assim, você tem com certeza melhora do desenvolvimento em geral e não atraso no desenvolvimento, não piora do desenvolvimento. Ninguém pode colocar em dúvida disso, seria uma tolice. Com THC, com doses terapêuticas de THC. Isso está bem documentado já. Então, a questão que essas pessoas levantam neste campo, ela não tem sustentação na realidade. A realidade já mostrou que isso não é verdade. Agora, lá na teoria, eu não sei de onde as pessoas conseguiram tirar isso, sabe, Irene? Porque o, o efeito fundamental dos canabinoides, especialmente do THC, que é o que tem mais efeito, no sistema nervoso central, é um efeito protetor, neuroprotetor e psicorrelaxante. Ele é de redução da hiperexcitabilidade. Ele é redução da superestimulação e não aumento disso. Isso é o efeito do THC. O efeito básico do THC é este. E também por isso eu tenho convicção, mas eu tenho muito mais por causa da clínica. Se a gente aumentar a dose de THC, a maioria, a quase totalidade dos pacientes vai chegar a um ponto
onde vai entrar num estado de letargia, quer dizer, ficar lento, pensamento lento, os movimentos lentos, a fala lenta, ficar com perda de coordenação de movimento e de pensamento, sonolência, dormir com segurança. Esses são efeitos esperados de uma dose alta de THC ou de uma dose alta de CBD ou de uma dose alta dos dois juntos. Entendeu? Deve acontecer na grande maioria dos pacientes, é isto. E isto é seguro. Imagina se você tem uma criança em crise epilética ou uma criança em crise psicológica, com insônia, agressividade. Você pode usar a dose que for necessária para controlar essa crise. Você nunca vai colocar a vida da criança em risco. Então, é um recurso muito, muito potente, funciona e é muito seguro. A gente pode utilizar. Então, eu não estou fazendo aqui, você vê, distinção entre CBD e THC, não. São seguros igualmente. Não existe nenhuma evidência consistente de qualquer dano neurotóxico ou qualquer outra célula ou sistema do nosso organismo causado por THC de uso de médio ou longo prazo. Não existe. Não? Então, qualquer alegação nesse sentido, ela é, como eu falei, ela é tributária desse proibicionismo. É baseada no preconceito, na necessidade de condenar esses princípios ativos, a planta. Né? Entendi. Doutor Paulo, eu vou juntar três perguntas que são simples em uma para o senhor. Estão perguntando aqui se autista leve é indicado também. Em quanto tempo a gente consegue ver o resultado depois do início do uso da cannabis e como que a gente consegue medir o desenvolvimento? Ok. Veja, bom, com relação ao tempo em que os efeitos aparecem, alguns efeitos, eles são imediatos desde que a gente atinja uma dose certa. E por imediato eu estou falando que 20 minutos, meia hora, uma hora após a administração, você deve ter esses efeitos. Se não tiver, é porque a dose está baixa. Entendeu? Quais são eles? Redução de ansiedade, redução de hiperatividade, redução de agitação, redução de agressividade, melhor entendimento de contexto e de orientações, maior dialogicidade ou facilidade de interação e comunicação. Esses efeitos eles aparecem logo. Agora, eles não são estacionários no tempo. Então, a criança autista é bastante instável, o adolescente autista, o adulto autista, e continuará sendo bastante instável, portanto, também a dosagem terapêutica pode e deve variar bastante conforme a necessidade no dia a dia, né, do paciente. Mas voltando ao início, né, da pergunta, os efeitos aparecem assim que se mostram. Assim que se chega à dose adequada. Agora, depois, o desenvolvimento. Os efeitos de desenvolvimento irão aparecer no tempo. O que eu digo para meus pacientes, hoje em dia, sempre em geral, com bastante convicção, olha, nós acertando o tratamento, conseguindo manter uma continuidade, nós vamos garantir pelo menos algum ganho significativo, melhora de irritabilidade, agressividade, crises, agitação, né? Esses sintomas, insônia, ou distúrbios de sono em geral, e vamos conseguir uma melhora na curva de desenvolvimento. A curva de desenvolvimento vai ficar mais acelerada, vamos acelerar o desenvolvimento das crianças e, em geral, é isso que acontece. Isso se percebe no tempo. Alguma coisa, eventualmente, já aparece nos primeiros dias. Às vezes, ganhos de desenvolvimento grandes já aparecem desde o início, mas não é o mais frequente. Os ganhos são cumulativos. Então, Com um mês eu consegui fazer o desfraude noturno do meu filho, porque eu consegui retirar o Neosine, mesmo com Neosine e risperidona. Ele ia dormir 2 horas da manhã,
Se meia hora depois ele acordasse, ele virava à noite acordado muito nervoso. Então, com a cannabis, ele adquiriu a capacidade de dormir, acordar e voltar a dormir. Então, ele aprendeu a ir no banheiro à noite, né? Eu consegui acordar para tirar, para levá-lo no banheiro. A partir do momento que tirou o Neosine, diminuiu a ingestão de água à noite também, porque é um medicamento que resseca muito a boca. E foi muito rápido, assim, ao longo de 6 meses, ele teve, assim, uma guinada em tudo, assim. Em 2 meses parou de bater na irmã dele, eu tenho até videozinho, ela começando a engatinhar e ele dando brinquedinho para ela, incentivando ela. E daí por diante, assim, foi tudo muito rápido, assim, graças a Deus. Às vezes é mais difícil, às vezes tem uma Sim. transição mais difícil, sabe, ali, nessa passagem de entrar com a cannabis junto dos outros remédios, depois tirar os remédios. Às vezes as crianças desequilibram nesse processo. O Não é um processo Neosine, sem risco. Sempre que a gente vai mexer, manejar, né, doses, retirar a medicação psiquiátrica, especialmente antipsicóticos, a gente vai estar num risco de desequilíbrios, às vezes maiores, mesmo muito intensos. Mas, enfim, em geral, passado esse tempo, a gente vai conseguir esses ganhos. E o que você viu, está dizendo aí, eu digo para os meus pacientes assim, em geral, olha, a gente vai ter ganhos, né? Vamos equilibrar esses aspectos mais extremos do quadro logo, vamos ter ganhos no primeiro mês, mas aos 6 meses vai estar melhor, vai ter ganhos acumulados. Há 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai ganhando mais. Há uma curva de desenvolvimento melhorada a partir daí. A grande parte dos pacientes, eu estou concebendo que não podem, não devem parar de usar o óleo. Não tem como fazer isso a não ser para opções piores, porque boa parte desses pacientes, se interrompe, vão retornar à sintomatologia psicocomportamental mais desequilibrada, né, as crises, piora de qualidade de sono, etc., e vão regredir no desenvolvimento também. Deixa eu aproveitar e emendar com o que alguém perguntou sobre o uso em autistas grau 1, leve, né, com maior desenvolvimento, funcionalidade, etc. Ah, com certeza, sim. Com certeza, também para esse grupo, de subgrupo, que seja de autistas, o nível, o melhor recurso terapêutico. Eventualmente não vai funcionar para algumas pessoas, mas eu reitero aquilo que eu disse. Em geral, os distúrbios psicoemocionais, que são um aspecto muito importante das características, das condições de vida e dos autistas né, o leve, esses distúrbios são controláveis ou bem controlados com a cannabis em geral. Então, vale a pena. Há um outro aspecto muito importante para todos os autistas em geral, é mais evidente quanto mais grave for, mas é alguma coisa que se manifesta em todos. É muito diferente você fazer um controle de um distúrbio psicoemocional ou de sono com risperidona, por exemplo, e eu estou falando muito diferente do ponto de vista neuropsíquico, do que se você fizer com os canabinoides. Ao fazer com os canabinoides, você não inibe o que eu chamo de vitalidade psíquica, a energia, a vibração, a atividade psíquica mais característica da pessoa, você não trava ela. Um exemplo, uma ilustração bem clara disso, acho, não para as crianças, mas para os adultos, é que esses medicamentos eles cortam a libido. Risperidona, neuleptil, neosine, aristab, eles tendem a engordar e corta a libido. Esse aspecto de inibição da libido ele tem a ver com isso que eu chamei de inibição da vitalidade psíquica. A cannabis, ao contrário, não corta a libido de ninguém, até onde eu saiba, e mantém as pessoas ativas do ponto de vista psíquico,
de consciência, cognição e um, um, me fugiu uma palavra agora. Depois eu vou lembrar. Vamos prosseguir. Tá, Adiante. joia. Eu vou ler aqui alguns comentários, que é pergunta também, do doutor Johnny Mello. O Uhum. problema é que no Brasil ainda não tem associação que produz delta 8 THC. Veja, bom, desculpa, só para já falar, não que nenhuma associação hoje aqui no Brasil não produz, assim, diretamente, nenhum canabinoide. Elas extraem canabinoides de plantas. Elas não produzem canabinoides no sentido de síntese química, né? Não são, aí é só indústrias farmacêuticas, e aqui no Brasil não tem ninguém fazendo isso. Eu digo, a prática da Dona Dulce está fazendo isso com THC, né? Eu acredito que sim. Oh, perdão, com CBD. Mas o Mevatil, por exemplo, que está na farmácia, também é extrato. A maioria, se não a totalidade dos importados, são extraídos da planta, é tudo extraído da cannabis. Não tem nada sintetizado. E todos os canabinoides estão, em geral, nesses produtos. Esses produtos são aquilo que se chama de full spectrum, o whole, quer dizer integral, a planta integral. Então não te tira nenhum princípio ativo, nenhum canabinoide, estão todos lá. E, então todos estão atuando, né? Mas eu tenho, para mim, na minha concepção, até o momento, pode ser porque ainda os estudos não avançaram, de que quando a gente está falando de tratamentos com extratos de cannabis, com maconha, com cannabis, com canabinoides em geral, a gente está falando de CBD e THC. Eles são os principais. Todos os outros, por enquanto, ainda são secundários. E na planta, eles são as concentrações predominantes, pelo menos depois de decarboxilado, né? São de THC ou CBD em geral, né? Então, eles Uhum. são mais estudados. Eu, na minha clínica, considero que eu estou tratando as pessoas com CBD e THC. THC e CBD. Sim. Continuando ainda no Dr. Johnny Mello, ele comentou que o delta 8 THC tem efeito psicoativo bem menor que o delta 9 THC e tem as mesmas ações. E comentou também que que ele ouviu falar que muitas empresas entram, né, na justiça para o paciente sem nenhum custo. Em relação a essa questão da justiça, eu não sei de quais empresas que ele está se referindo, se é privada, mas em caso, assim, eu tô há um ano, mais de um ano já, tentando óleo importado para o meu filho também. Eu queria associar os dois, o artesanal e o importado, para ver o resultado que dava. E já tem um ano, 5 negativas. Eu cheguei à conclusão que aqui em Minas Gerais é muito complicado. Meu filho já passou por perícia judicial, com parecer positivo, e mesmo assim, já foram 5 negativas ao longo de um ano. Isso tudo do meu ponto de vista, são formas, né, de dificultar o acesso, de criar barreiras. É, é, a justiça está sempre agindo, quando faz assim, do meu ponto de vista, de modo antiético, né? Imoral, mas ilegal também. Entendeu? É um direito teu, é um direito constitucional, é um direito estabelecido pelo Sistema Único de Saúde, não, pela Lei 8080, né? Não tem como contestar isso. A justiça fica criando barreiras, é um sistema para atrapalhar e não para ajudar, né? A vida das pessoas nesse aspecto. Então, mas vê, ainda bem, né, que a gente consegue usar, alguma parcela da população consegue usar esses produtos artesanais aqui mesmo, que para mim são excelentes. Não vejo nenhuma dificuldade em usá-los, não, são excelentes. Qualquer composição, as pessoas ficam procurando eventualmente uma planta especial. Eu tenho para mim que no momento agora, isto é em termos gerais, né, para a população, é uma perda de tempo. Para cada pessoa, procurar para ela qual pode ser a sua composição, suas plantas, enfim, isso pode ser ótimo. Mas para todo mundo, para a população em geral,
Eu penso que o importante é dar acesso aos produtos de maconha. Eles funcionam. Então, se for um produto 20-1 de CBD para THC, vai funcionar. Se for 90-1, vai funcionar. Se for o inverso, 20-1 THC para CBD, vai funcionar. Se for 90-1 THC em relação ao CBD, vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu não tenho, para mim, é um equívoco, né? Ficar numa de que vamos achar, vamos procurar. Vamos fazer isso no tempo como pesquisadores, mas como profissional clínico, médico, para mim agora interessa dar acesso àquilo que eu sei que pode tratar. E aí, já comentando o que o Johnny falou, não tem evidência clínica de tratamento nenhum com o THC-8, entendeu? Com 8-THC. Não tem, as evidências clínicas são com o THC, o 9, né, delta 9-THC, ou o CBD, ou os dois associados, raramente CBD isolado, mas em geral não tem, sobretudo para o autismo eu tenho certeza que não tem. Eventualmente pode estar fazendo algum tipo de pesquisa a nível ciência de base, mas a gente não pode saber, é um bom alerta para quem lida com a clínica, a gente não pode, porque tem uma lógica, uma racionalidade, se pesquisou em animais, os estudos laboratoriais mostram que vai funcionar, a gente não pode já jogar isso funciona na clínica. Não, tem que avaliar justamente se vai funcionar. Para isso que se faz pesquisa clínica, ou se avalia os resultados na prática. Né? Tem que ser feito isso para a gente ter segurança. Hoje, que eu tenho segurança, eu já falei. THC trata distúrbios em geral do autismo, CBD também, os dois juntos com certeza também. Uhum. Basicamente é isso. Tá? A Tati está perguntando se é verdade que de 2 horas antes ou depois de usar o óleo, se não pode ingerir laticínios. Eu nunca ouvi a respeito. Tem também, quanto a isso, eu não tenho a menor ideia, né, de que isso tem alguma importância, até onde eu saiba não tem nenhuma, mas também, até aproveitando, tem gente que advoga fazer a distância, separado, no tempo, né, em relação aos medicamentos, exatamente com 2 horas. Os picos de ação, com alguma frequência, são em torno de 2 horas mesmo. Então, se você der risperidona e cannabis, CBD, THC, enfim, para um paciente autista, ao mesmo tempo, você vai ter um pico comum mais ou menos 2 horas depois. Agora, se você der com esses passos, você não vai ter um pico comum. Isso não quer dizer que as duas substâncias, os princípios ativos, não estejam atuando em conjunto, estão. Então, para mim, isso não é a coisa mais importante, não. Eu não dou muita importância a isso na minha clínica, eu não vejo por quê. Eu oriento meus pacientes simplesmente a fazerem um processo de aumento gradual da cannabis quando eles estão usando outros medicamentos. Em geral, eu faço isso, mas quando estão usando outros medicamentos, com mais insistência ou com mais importância ainda, porque há um risco de, na associação, acontecer efeitos imprevisíveis e negativos, mais do que quando você está usando a cannabis sozinha. Mesmo quando está usando sozinha, é melhor não começar de uma dose alta, ou que a gente espera que seja terapêutica. A não ser que o paciente esteja em crise, né? Mas fora disso, Uhum. começamos baixo e vamos subindo aos pouquinhos. É o mais seguro e assim funciona bem para evitar efeitos colaterais, sabe? Esses Uhum. efeitos negativos que podem acontecer com o uso dos canabinoides também. Uhum. Doutor Paulo, o senhor eu vi falar recentemente, eu gostaria de saber se o senhor conhece, de um exame que é importado de Portugal que chama Proprium. É um exame genético que ele avalia e te fala qual que é o tipo certo de óleo para poder utilizar. Isso aí não existe. Do ponto de vista técnico, científico, isso não existe. Essa informação, né, ela deveria ter uma base científica muito segura para dizer
qual tipo de deficiência, de enzima, de receptores, de qualquer coisa. Não tem nenhum exame que teste isso hoje o suficiente, por exemplo, com relação aos receptores para os canabinoides, ou qualquer enzima que degrade eles, ou concentração plasmática dessas drogas. Nada disso é feito de forma simples e dessa maneira que você possa chegar a essa conclusão. E eu acredito que isso aí é um tipo de enganação. Posso estar eu enganado, né? Mas é o Porque assim, que até o pensa. preço desse exame ele é bem elevado. Então, assim, surge essa preocupação. Eu até falei, nossa, ainda bem que o do meu filho deu certo sem exame nenhum. É, Não, pois é, a impressão que eu tenho é que isso aí é uma forma de pegar dinheiro das pessoas sem responsabilidade. É golpe, enganação. É a impressão que eu tenho. Eu não conheço, não sei, não verifiquei qual que é a base científica deles, mas por tudo que eu já estudei, não é pouquinho, não existe base para isso. Isso aí não tem nenhuma fundamentação, nem a nível genético, nem a nível neurofisiológico, nem de exames plasmáticos. Não vejo como. Não tem base, conhecimento para isso, entendeu? entendi. Depois eu vou mandar até o material para o senhor dar uma analisada também. Bom, Uhum. doutor Paulo, tem outras perguntas aqui. Se o senhor puder depois até responder nossos comentários, eu passo para o senhor no privado, porque tem várias perguntas e o nosso tempo está esgotando. Eu queria muito agradecer ao senhor por ter disponibilizado seu tempo para estar ensinando, dando mais essa aula aqui para gente, né? Ajudando a quebrar mitos, né? Mostrar de fato como que a cannabis pode ser positiva no tratamento do autismo, na evolução, né? No desenvolvimento, no desenvolvimento como um todo, né? Em diversas áreas, como o senhor mencionou, e trazer esperança, né, para as famílias. Não é milagre, não é cura, até porque o autismo é uma deficiência, então não existe cura, mas traz uma melhor qualidade de vida, né? Então, eu queria É, agradecer muito a participação do senhor. com certeza. Eu estou, Saverine, cada dia mais feliz nesse aspecto, recompensado, até porque são muitos pacientes já agora, tem um histórico, né, de alguns com meses de tratamento, alguns com alguns poucos anos, já alguns com vários anos. A gente está acumulando uma segurança muito grande. E veja, ainda que no final das contas só uns 10% dos pacientes de verdade melhorassem com a cannabis, sempre valeria a pena tentar usá-la, porque ela tem toxicidade desprezível perto dos remédios. Então, para esses 10% é uma benção, porque não vai fazer mal para a saúde nunca. E emendando com isso, eu quero reforçar que isso é importante. Em geral, é bem seguro apostar nisso que eu vou falar agora. A cannabis, os canabinoides, óleo de cannabis, óleo de maconha, a maconha usada sob outras formas também, controla os sintomas mais extremos do autismo e melhora a curva de desenvolvimento dos autistas. Então, se em geral não chegou a isso, vale a pena tentar aumentos de dose, porque eles são seguros. Você não irá intoxicar o teu filho. Com uma frequência muito grande, realmente dá certo. Não está funcionando, em princípio, em geral, é porque está usando subdose. Não fique tentando achar um tipo de óleo mágico, ideal, perfeito. Não existe isso. Mas eu tenho uma larga experiência com tipos muito diferentes de óleo, desde os extremos, CBD isolado até quase só THC puro de ervas californianas, né, para uso recreacional, de alto THC, tudo funciona muito bem para autistas. Então vale a pena tentar com o recurso que tem. As ervas brasileiras comuns funcionam muito bem, tem um equilíbrio muito bom de THC e CBD. Chega na dose certa que vai funcionar em geral. É isso aí. Desculpa falar tanto. Alguém perguntou sobre preço. Depois eu tento responder as outras coisas. É muita pergunta, né, que deve ter aparecido. Sim, eu ainda Eu tenho vi umas que que eu recebi do GAPA também, mas eu vou passando para o senhor então no privado e aí eu vou bom, postando aqui nos comentários também. Doutor Paulo, muito obrigada mais uma vez. você, boa sorte, feliz
demais com o resultado com teus filhos, né? Tchau, Nossa, querido. enorme. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Isso aí, tchau.